sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais amado do Brasil e das Nações. Sim, o Pode Ouvir. Eu sou a pastora Liliana, vou estar aqui em mais uma oportunidade de aprender, porque é sempre um aprendizado estar aqui em boas companhias. E eu estou com uma companhia próspera, abençoada, bem-aventurada e que veio de Portugal. Ele que reside em Portugal, ele é conferencista, escritor, pastor e ali está residindo em Portugal e veio fazer uma parada aqui no Pode Ouvir e vai trazer um transbordo especial para você. Ele também já escreveu mais de 23 livros e atualmente está escrevendo mais de 40, ou seja, é muito conteúdo para a gente aprender e eu já fico com a certeza de que, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vai ser hoje na área financeira, na sua visão sobre os planos de ser próspero e abençoado, numa visão acerca da palavra de Deus. Pastor Adeildo Silva, bem-vindo. Muito obrigado. É sempre uma alegria estar aí com você. Já estamos a segunda vez juntos, né? Uma vez estivemos na rádio, agora aqui nesse podcast. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com você, pastor Liliana. Que bom, fico feliz. Olha, surpresa, né, de algum modo, algumas coisas que a gente acabou compartilhando, né, Certo. nesses últimos dias. E muita gente tem uma mentalidade fechada acerca de dinheiro. Ok. Aí, Bíblia, dinheiro, parece que eu não posso ser próspero. Ou se falar de riqueza, quando o rico diz, o rico não entrará no reino dos céus. Aí começa um dilema e uma Exatamente. preocupação. Hoje é uma oportunidade que muita gente hoje vai destravar. Então, há um versículo bíblico que é bem interessante quando Jesus volta de ter sido tentado pelo o diabo. Há uma parte que Jesus entra dentro de um templo e ele lê um versículo que está em Isaías e senta. E o versículo diz assim, ó, eu vim evangelizar aos pobres, e ele me ungiu para evangelizar aos pobres, pôr em liberdade os cativos. Então ele vai fazer ali uma narrativa do que ele foi ungido para fazer. Agora, o mais interessante, pastor, é que a palavra evangelho vem de boas novas, né? A palavra evangelho vem de boas novas. E então ele diz, eu vim evangelizar aos pobres. Então ele veio trazer uma boa nova aos pobres. Só que ele diz assim também, eu vim pôr em liberdade os cativos e os oprimidos. Então eu vim trazer uma boa nova. Agora, olha que interessante, qual que é a boas nova para um preso? Liberdade. Liberdade. E qual é a boas nova, qual é o evangelho para um doente? A cura. A cura. Qual é a boas nova para um oprimido? A libertação. E qual é a boas nova para o pobre? Rico, que ser ele, rico, que ele vai dinheiro, provisão, que Deus prosperidade. vai mudar a história dele. Então o próprio Jesus está dizendo, eu vim trazer uma boas nova. E essa boas nova é uma mudança de vida, é uma mudança de mentalidade, é uma transformação, é sair daquele lugar que você está e levar em outro patamar. Nós já estamos aqui, já começamos a sair da zona de conforto. Pastor Deus já Exatamente. começou a falar das boas novas, porque parece que ela só está vinculada sobre a cura, E né, evangelho, e evangelho. de salvação. E a gente nunca pensa acerca, enfim, do dinheiro, né, na Exatamente. necessidade. Então, E, pastor Ido, sempre próspero, porque essa história começou em algum lugar, né? certo. Para ter esse novo Adeildo com a mentalidade, da onde veio o velho Adeildo? Então, quando eu era muito criança e nós muito novinhos, já com 8 anos de idade, já começamos a trabalhar, né? E se nós quiséssemos comermos alguma carne, nós tínhamos que caçar. Se tivesse que comer algum peixe, tinha que pescar. Né? Então, minha mãe andava cerca de 10 quilômetros para ir para a cidade, mas quando era para a cidade também não podia comprar uma que não tinha dinheiro e também não tinha condição de trazer, que a gente ia a pé. Então, é sempre muito limitado. Então, minha mãe trabalhava muito e ganhava pouquíssimo. Meu pai trabalhava o dia inteiro por 1 litro de manteiga. Entendeu? Então, ou seja, não tem como. E ele conta a história de trabalhar com a mesma roupa, meu pai ainda é vivo, e lavar aquela roupa, deixar secar perto ali da fornalha, para no outro dia usar a mesma roupa e no final do serviço ganhava 1 litro de manteiga. Qual era a possibilidade que tinha de uma pessoa dessa se enriquecer ou prosperar nessa mentalidade, nesse local? Nunca. Porém, meu pai e minha mãe foi muito aquele que cuidou da gente, ele nunca deixou a gente fora. Nós só saímos de casa mesmo quando casamos. Enquanto isso, eu vi meu pai cuidava muito de nós, zelava. E incrível que pareça, Deus faz milagre, porque minha mãe era muito generosa. E a Bíblia diz que uma alma generosa prosperará.
Entendeu? Então, ninguém que chegasse à minha casa saía com a barriga vazia. Minha mãe dava um jeito, minha mãe fazia um bolo, minha mãe fritava uns bolinhos, mas sempre era muito generosa e ensinava pra gente a palavra de Deus. Minha mãe não sabia ler e aprendeu a ler na palavra. E minha mãe, mesmo sem saber ler, me ensinou a ler, porque minha mãe já era uma empreendedora, porque ela estava empreendendo nos seus filhos. E empreender não é só em coisa, em pessoa é o melhor empreendimento. Pega o código. O código foi liberado aqui com simplicidade. Uma alma generosa prospera. Prosperará. Então o texto é muito claro. E minha mãe era muito generosa. Minha mãe cuidava muito e zelou e ensinou para nós que era possível a gente sair. Eu dou muito graças a Deus ao meu pai, mas eu devo muito à minha mãe, porque ela enfiou a cara na Bíblia. E ela sempre citava um versículo. Agora tem um versículo bem interessante, que diz assim: o Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Tá errado também. Hoje vai ser o desafio, porque a gente vai descobrir que tem um monte de coisa errada que né, nos ensina. O texto é o De nada terei Senhor. falta. Também não. Ai, meu Deus, a terceira Bíblia, porque eu tenho algumas Vai Bíblias, lá. tá? Vai lá fazendo. Nada faltará. Também não. O Hum, texto é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem não falta é Ele. Vamos de novo. Ainda que eu passe pelo Presença. vale da sombra da morte, ainda que eu passe por dificuldade, ainda que passe por luta, inclusive a minha mãe sentia falta de muita coisa. Uma das coisas que ela não sentia falta era do Senhor, Presença. da presença. Então, Amém. o Senhor é meu pastor e não me faltará. Agora, o texto, quando diz o Senhor é meu pastor, nada, é como que se coisa não faltasse. Isso. E coisa vai faltar. Eu vou sentir falta de coisa, eu vou sentir falta de pessoas. Nesse momento eu tô sentindo falta das minhas netas, tô sentindo falta da minha esposa, tô sentindo falta dos meus filhos e tô sentindo falta de 5 milhões na minha conta. Eu Então, também. entendeu? Então coisa sempre vai faltar. Mas o Senhor tá comigo quando eu sinto falta de todas essas coisas. Eu levanto de manhã, primeira coisa que eu fiz hoje foi ler o livro de Provérbios, ouvir o capítulo de Provérbios, meditar na palavra, fazer meu devocional, o Senhor já estava lá. Então, ou seja, coisas faltam, o Senhor não. Agora, se você colocar o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, eu vou recodificar. Se colocar Deus como primazia. Porque se você falar Deus em primeiro, você vai concorrer com o segundo. E ele não pode concorrer com nada. A primazia está acima de tudo, acima de todo. E não se compara com ninguém. Olha, pega essa lapada, pega esse entendimento. Tá claro agora, né? Só aí já foram mais 5, né? Uns 5 versículos bíblicos a qual a gente pronuncia, fala, interpreta ou é ensinado, né? Ensinado. Dessa maneira, mas que não falte a presença. Porque com a presença, de fato, nós vamos estar seguros, né? Exatamente. Seguros daquilo que nós precisamos. Mas, realmente, alguma coisa vai faltar. Nem tudo eu tenho, tem alguma coisa que está em falta Mas, e realmente, ele mas a falta? presença Não não. falta. É sobre isso. Compreende a ideia? Uhum. Então, quando você vai ver os princípios bíblicos, e por que as pessoas não prosperam? A pergunta que eu respondo. Por quê? Porque eles não têm um conhecimento da verdade. E Deus não pode prosperar na mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, existe alguns tipos de oferta que Deus não recebe. Esclareça que tipo de oferta, porque todo mundo pensa que oferta Que Deus recebe qualquer coisa. todas. Qual oferta? A primeira, vou falar a primeira. Quando o cara é infiel à esposa, Deus não recebe a oferta dele. Certo, a infidelidade. E ela, a mulher, é o único ser que tem o poder de bloquear a oração do homem. É verdade. Tá escrito ou não tá? Tá. Para que as vossas orações não sejam sobe. impedidas. Então, significa que quando o cara tá traindo a esposa, o cara tá com essas safadeza, ele pode trazer uma oferta no altar e tá escrito em Malaquias: ainda que você traga com choro e com lágrima, eu não receberei da vossa mão a oferta, porque tu foste infiel à mulher da tua mocidade. Já. A segunda, porque vai ser com velocidade agora. Quando a segunda é quando você não faz com honra. Uhum. Honra o Senhor teu Deus com a primeira parte de todos os seus ganhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que você, né, você é casada. Tá casada. Seu marido é a coisa mais incrível que você tem. Tudo que eu pedi. Rico, próximo, cheio de Cheio do Espírito Espírito. Meu Santo. Deus, você falou a Entendeu? minha lista. Completo, entendeu? Muito bem. Aí é o dia do teu aniversário. Uhum. Ele traga um bolo pra você e aquela felicidade. Mas na hora de tirar uma primeira fatia, todo mundo pergunta: de quem que é a primeira? De quem é a primeira? Aí ele pega a primeira fatia e fala assim: ô Liliana, amor, espera um pouquinho, eu não vou dar a primeira fatia pra você não, porque eu tenho uma secretária lá no meu trabalho Uhum.
E essa secretária, eu queria muito agradar ela, porque ela chegou agora. Não leva mal. Mas olha, Liliana, eu vou te dar todo o resto do bolo. Não quer, não? Não. Mas ele vai te dar Não, a 99,9. primeira tem que ser minha. Por quê? Honra. Nível de importância. Então não é você dar muito bolo para Deus, é dar a primeira parte. Ele tá interessado se você vai honrar ele primeiro. Deus, mas eu vou dar todo o meu salário. Mas o primeiro não foi dele. O que ele quer é que ser lembrado em primeiro lugar. Por isso, se você lembra do Senhor, em primeiro lugar, as demais coisas. E o que é demais coisa? Tudo. Tudo. Ouro, dinheiro, prata, Ok. demais coisas vos serão acrescentadas. E as ofertas que ele recebe? Porque acho que não recebe deve ser várias. Tá. 2 aqui já foram citadas, hein? Infidelidade e honra, né? Falta Antes de eu falar da que recebe, eu vou falar que tem oração que Deus não recebe. Agora pegou. Se oração que Deus não recebe, Não porque ele te pede recebe. tudo. Ele te pedir Não e recebereis. recebe, não ora, não é. Tem um bocado de gente que a oração não está sendo respondida. E uma delas está lá em Provérbios. Quando você rejeita o conhecimento, a sua oração é abominável. Nossa. Então a oração tem que ser com conhecimento, para você saber Aleluia. qual o nível da oferta que você deve entregar. Aleluia. Qual a oferta que Deus recebe? A primeira, quando você coloca honra sobre ela, gratidão sobre ela, reconhecimento, porque a honra do Senhor, a gratidão, porque tudo vem dele, por ele, para ele. Eu não estou entregando o meu dízimo, eu estou dando o meu dízimo, eu estou devolvendo uma parte pela fidelidade que antes Deus me deu primeiro. Vou falar aqui algo que às vezes as pessoas ficam assim, mas não pode ser. Você nunca planta para colher o que foi falado. O que você planta, você colhe. Isso é mentira. Você não planta para colher, você colhe para plantar. Gente, todo mundo entende, né? Numa interpretação que pensa, bom, aquilo que eu vou plantar certamente vai colher. Eu também falo assim, eu não vou colher isso aí não, porque eu não plantei, né? Não, e como é Então- que você planta se você não tiver colhido? Sim. Então você plantou primeiro ou colheu primeiro? Você colheu primeiro para depois plantar. Para depois plantar, porque Deus Poxa. dá semente ao que semeia. Sim. Então você já tem a semente. Então você já colheu primeiro. E quando o povo entrava na terra de Canaã, ele entrou e a Bíblia diz: quando entrarás, trarás a primícia da cevada. E já entrou, estava pronto. já entrou colhendo. Alguém tinha plantado para ele. Vou descodificar uma coisa aqui na mente de algumas pessoas. Ah, não, você tem que plantar para colher. Sabe qual que é a melhor bênção de Deus? Não é você plantar para colher, é você colher onde você não plantou. Ah, Essa é a melhor bênção. E quer que eu prove na Bíblia? prova. Então tá, Adão colheu, mas ele nunca tinha plantado. É verdade. Por que que ele colhia sempre e nunca tinha plantado? Porque Deus era o Senhor dele. E ele só é Senhor quando ele é provedor. Enquanto ele não é Senhor, ele é Deus. Então você pode ter de duas formas. Ou ele como Deus, ou ele como Senhor. Porque o Senhor é aquele que provê. Aleluia. Deus você só vai venerar. Gente, nós já estamos assim, né? Com muito volume de informação, mas vai te preparando aí, aguenta aí, porque hoje é o dia que você vai destravar financeiramente sobre a visão, sobre o ensino, sobre o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é sobre essa visão. Para você entender que aquilo que você tem em conhecimento vai te habilitar em ser mais próspero na terra, então você vai entender sobre colheita, sobre plantação, sobre honra e sobre aquilo que o Senhor atende em pedidos de oração. Pastor Deildo, e nessa caminhada, a maturidade, algumas experiências, mas ela foi marcada por algum tipo de. Bom, uma vez próspero, alguém sempre tem algumas histórias de fracasso, ou alguma situação de derrota. Algum desses no seu caminho? Geralmente você começa no fracasso. Você não começa na vitória. Entendeu? Todas as pessoas que, desculpa a expressão, filhinho de papai, vai fracassar na vida. Porque não tiveram grande dificuldade. A dificuldade fazem você separar de algumas coisas, inclusive de pessoas. Eu tinha muitos amigos no passado. Enquanto eu nem era rico, eu era pobre. Ou melhor, eu estava pobre, porque eu nunca fui pobre. Amém? Isso é uma colocação, inclusive, que as pessoas têm que ensinar sobre, né? Eu estava, de momento. Né? Eu estava em situação delicada, mas pobre eu nunca fui. Pobre é o diabo, não tem nem onde morar. Muito bem. Mesmo estando naquela situação, eu tinha meus rol de amigos, que todo mundo tem amigos. Mas quando a situação piorou, os amigos foram embora. É muito bom você passar por crise, porque a crise demonstra quem você é e quem está em sua volta. Então, a queda, ela te revela quem está em sua volta. Eu tive não uma, eu tive talvez dezenas, que eu contabilizei e fali 7 vezes. Entendeu?
Eu falei tanto que tinha uma pessoa que eu ia chegar perto de mim e falou, não, não anda dele não, que falência deve pegar também. Eu falei tanto, Liana, tanto, na minha altura, assim, no meu nicho, né? Porque eu sou sempre muito empreendedor. Eu trabalhava de pedreiro, depois furava poço e fui trabalhar de várias fontes. Até que um dia eu tive a ideia de montar um pit dog, que chama lá em Goiás, que é um lugarzinho que vende hambúrguer. Montei uma casinha de hambúrguer, falei. Mantei uma lanchonete, falei. A falência foi tanto que eu fui vender picolé na rua, aquela pessoa vendendo picolé. E eu marrei o carrinho atrás da bicicleta, andei muito rápido, o carrinho. A Santa estava comigo, ela entrou na minha frente, o carrinho tombou, caiu no meio do asfalto, Sua entendeu? esposa. É minha esposa, eu e minha. Nós falimos vendendo picolé, porque o picolé caiu no asfalto quente, derreteu tudo. Tem como alguém falir? Vendendo picolé. Eu falei, consegui vender picolé. Porém, aí é, fui para Portugal, montei uma empresa, fali, montei uma associação, fali, e até que um dia eu percebi que tinha alguma coisa errada na minha vida. E eu quero deixar um conselho para alguém aqui, que alguém às vezes está lutando demais e não é material, é espiritual. Pega esse código. Você tem que analisar. Você tem que ver onde é que está essa luta e essa batalha travada. E se algo não destrava, você tem que procurar ver o que é que está e ligado, não é nem interligado, é ligado no reino do espírito que tem impedido você de prosperar. Uma palavra de maldição, Também. né? Uma falta de perdão? Esse é o principal. Ah, então conta sobre A isso. base da prosperidade é o perdão. Se você não perdoa, você não pode prosperar. Não pode. E quem é próspero, ficar com ódio, ele vai falir. Nossa. Ele é um abismo. A base, a prosperidade, ela está por dentro. E a riqueza está por fora. Se você está com problema dentro, com ódio, automaticamente você vai perder. Financeiramente, né? Então, eu tive que perdoar muitas pessoas. Muitas pessoas, né? Tive que perdoar colegas, mas a fase do perdão, em dois assuntos que eu vou contar aqui, que foi muito difícil para eu perdoar, mas foi necessário, eu, por dois eventos que aconteceu, né? Um dos eventos terríveis que aconteceu comigo foi quando eu fui assaltado, eu e a minha esposa, né? Então, bateram muito na minha esposa. E os bandidos fizeram com a minha esposa o que não deveria fazer com nenhuma pessoa, né? Que foi abusar da minha esposa, aquelas duas pessoas, violentar a minha esposa na minha frente, os dois, e fizeram eu ver. Eu caí num abismo sem fundo. O que eu vou falar para você parece ser controverso, mas só para você entender. Um dia minha esposa estava um pouco triste e falou assim comigo: "Você se arrependeu de casar comigo?" Eu olhei para ela e falei assim: ó, se eu soubesse o que você ia passar, o que passou, por amor a você, eu não casava contigo. Entendeu? Porque eu peguei minha esposa meia morta, joguei nas costas, fui para casa, fazendo uma pergunta: onde Deus está? Deus precisava de me esmagar para saber literalmente o que estava no meu coração. E a pior das coisas foi que eles deixaram ela com uma doença incurável. Então você está numa situação agora aqui e agora. Eliana, quando eu vou falar de prosperidade, quando eu vou falar de dinheiro, o dinheiro é a parte mais barata de tudo do evangelho. Não tinha dinheiro no mundo que trazia minha esposa de volta e a vida que eu tinha. Não havia. Não havia. Tinha dia que eu chegava em casa, a Sandra estava ficando louca. Né? Hoje eu conto coisa pra Sandra que ela nem lembra. Parece que o cérebro dela deu um apagão. Né? Eu chegava em casa, a Sandra, os meninos não tinham comida. A Sandra estava mesmo desorientada. E o que eu tinha que fazer? Cuidar dela, cuidar das crianças e seguir a vida. E cadê os amigos? Aí é que tá o problema, né? Lembra da história de Jó? Os amigos. Os amigos eram gente boa, mas quando abriu a boca foi pra acusar. Você tem pecado. Então, eu tomei uma decisão. Viver com a Sandra independente do que ela estava. Eu decidi namorar com ela, independente da Nos doença que riscos. estava dentro dela. E eu falei para aquela doença passar para mim, porque eu iria morrer com ela. Eu entreguei a maior oferta que um homem poderia entregar para tua esposa, que era a própria vida.
e dizer, eu estou contigo, porque eu dei uma palavra. É, quando o juiz diz, promete amá-la, respeitá-la na alegria, na dor, até que a morte o separe. E eu falei, então nós estamos juntos e vamos morrer juntos, vai dar tudo certo, alguém cuida dos nossos filhos. Mas quando eu entreguei na totalidade, Jesus curou minha esposa. Então, a maior oferta não é o dinheiro, porque Deus não entregou dinheiro para a terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe como é que você prova que ama alguém? Sabe como? Como? Entregando alguma coisa. Não tem como eu falar para minha esposa que eu amo ela e eu não dou um presente. A prova que você ama demonstra com a mão, não com a boca. Já viu que a mulher fala assim, ó, amor, prova que me ama. Ela sempre fala isso, as mulheres, muitas delas. E eu achava isso estranho. Mas é a realidade, Liana. A mulher, ela necessita de uma prova de amor. Na verdade, o homem não foi feito para ser amado. Esclareça isso. O homem foi feito para servir. Uhum. O dia que o cara não servir para abrir porta do carro, o dia que o homem não servir para trazer dinheiro, o dia que o homem não servir para dar dinheiro para sua esposa e deixar ela feliz, ele não precisa nem viver. Uhum. Ou não? Sim. Agora a mulher precisa ser amada. A mulher precisa ser cuidada com todo amor, com todo carinho. A mulher, Então, um homem que honra a sua esposa, ele prospera. não, é Não é impossível possível. ele não prosperar. Porque a prosperidade está ligada à alegria. Entendeu? Uhum. Quando a mulher tá alegre, tudo flui em casa. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo prático. O cara tá mal, o homem tá ruim, ninguém percebe. E uma semana de bicudo, ninguém tá nem aí. Entendeu? Os meninos tá tudo emburrado. A mãe dá umas varadas e ainda sai correndo. Ninguém nem liga. Deixa a mulher ficar emburrada meio-dia pra você ver. Pô, trava tudo. Trava a casa, trava almoço, trava café. Tudo. Então a mulher é a maior fonte de prosperidade que existe na vida de um casamento. Agora você tocou num ponto importante. Nós ouvimos aqui um testemunho que é profundo, é sério e, eu diria, agressivo, né? Em todo o cenário. Você ouviu aqui algo que foi um crime, né? É, E a gente está falando sobre prosperidade e sobre perdão. exatamente. E foi esse o maior de todos? Você avalia? Com certeza, porque imagina você ver a pessoa querida debaixo de um homem. E você está falando para ela assim, ó. Eu falando, eu calmando ela. Fica quieta. Tranquiliza-se. Eu não vou te abandonar. E eles mandavam eu calar a boca, eu não calava. E eu falar para ela, princesa, tá tudo certo. Que, por sinal, ela é linda. Para Pra mim, quem acompanha a sua rede social, já viu lá, isso, é, ele faz questão, o pastor Deildo, de mostrar ali a esposa dele. E é linda, uma mulher no linda. meu Instagram eu não tenho só minha foto. Uhum, Eu tenho ela comigo. uhum. Pra alguém entender que a Sandra tem, que eu tenho dono. Tá certíssimo, né? Ia dar Entendeu? segurança pra ela. Agora, imagina, eu estar ali, ela passando por aquela situação e eu falando, e eu acalmando. Eu não foquei naquela hora no ódio. Eu foquei em tirar ela daquele lugar. E não tem outro nível maior. Eu passei situações de ter que perdoar depois. Como, por exemplo, não vou falar detalhes, porque algumas pessoas próximas eu não quero desonrar. Sim. Mas eu fui esfaqueado por alguém bem próximo. Entendeu? A faca entrou nas costas, furou meu pulmão. Para eu salvar a família dele, eu voei na frente. E a faca entrou nas costas, furou meu pulmão. E encheu de sangue meu pulmão. E eu tive que pegar o carro para sair dirigindo, porque não ia dar tempo da ambulância chegar. Quando eu cheguei no hospital, o sangue estava saindo para a boca. E eu estava morrendo sufocado no meu próprio sangue. Vou dizer para você, também não foi muito fácil perdoar. Só que Jesus entrou dentro do quarto e disse assim, perdoa ele. Não deixa ele ser preso. Paga a passagem dele para ele vir embora para o Brasil. Eu paguei a própria passagem daquele homem para ele vir embora para o Brasil. Ele nunca foi preso.
Deus me levou em um nível de perdão que poucos conseguiram chegar. Só que tem um Aleluia. detalhe na Bíblia. Eu queria deixar bem claro. Antes de você ser formado, eu te conheci. Vou dar um conselho aqui para os nossos seguidores. Nunca reclama da luta que você está passando. Porque Deus não pôs uma carga que você não se pode suportar. Meu Deus. A palavra que o Entendeu? Senhor me deu para esse encontro aqui, creio que esteja exatamente nesse alinhamento, né? Às vezes as pessoas elas falam sobre, eu estou passando por isso, por que essa luta, por que essa batalha, né? Mas o Senhor, ele não fez planos de causar dano algum ao homem. Pelo contrário, a palavra diz que ele tem planos de nos fazer prosperar. Em É. Jeremias, capítulo 29, né, o versículo 11 diz: "Só eu conheço os planos que tenho para vocês, né? De Plano prosperidade e não de desgraça, né? de Como um paz, futuro de de paz, de alegria. É o alegria. plano de Deus. É O plano dele está isso. elaborado. Só basta você seguir o plano. É. Você acha que. Você acha que há honra na miséria? Não, não há. A miséria só tem tristeza, né? A miséria só tem perda, a miséria tem só miséria. Eu fiquei tão Miséria. pobre depois disso. Mas tão pobre. Que chegou o momento do meu filho bater na barriga, estava doente, com leucemia. Ele batia na barriga e dizia: Papá, minha barriga tá tão dodói. E eu não tinha um litro de leite para dar pro meu filho. Aonde tem honra nisso? É muito fácil as pessoas chegarem e criticar, só falam em dinheiro, só falam em É, prosperidade. Vai lá atrás. verdade. Helena, eu entrei um dia dentro de casa, o meu filho tinha 8 meses de idade. A Sandra falou assim, e eu chorando, porque à noite quem cuidava dos meus filhos era eu. Eu trabalhava durante o dia, a Sandra cuidava durante o dia. Mas à noite, parece que eu via que ela estava tão cansada que ela dormia e eu levantava para dar de mamar para os meninos. Sempre foi. De poucas vezes a Sandra levantou. Eu levantei, pegava. Aí eu levantei, fui na cozinha, fui pegar o leite, não tinha leite. Então eu enchi a mamadeira d'água, coloquei um pouquinho de quisuco, Nossa. entendeu? Eu orei para Deus. Eu disse: Deus, o Senhor transformou a água em vinho. Por favor, transforme essa água em leite. O meu filho está com fome. Fala para mim, aonde tem honra nisso? Aonde Deus está honrado nisso? Eu coloquei água na boca do meu filho. Falei: filho, é o melhor que eu tenho para te dar. Eu não podia murmurar, eu não posso murmurar, eu não posso desonrar, meu Deus. Mas antes de você ser conhecido, antes de você nascer, Deus, eu te conheci. Você vai aguentar. Eu não sei o que aconteceu, o Mateus mamou tanto que deu escuma perto da boca dele. Ninguém viu aquela água transformar em branco. Mas Deus transformou aquele um líquido forte que deu para chegar até as 8 da manhã e eu comprar um leite e sair com o leite do meu filho. Leite que peguei com dinheiro emprestado. Eu decidi não ser pobre. Eu não quero ser pobre. Eu decidi prosperar. Eu decidi enriquecer. E decidi uma coisa: aquele que estender a mão para mim, eu vou dar. Eu ando com dinheiro no bolso. Para que aquele que estender a mão, seja pobre, seja na rua, seja mendigo, eu vou dar. É para dar droga, não é problema dele, sabe por quê? Porque se fosse eu que estivesse na rua naquela época, todo mundo ia achar que eu era um drogado. E eu não era um drogado, eu tinha sido bombardeado. Aqui em Manaus, um cara chegou perto de mim e disse para mim: me dê um dinheiro. Eu enfiei a mão no bolso, eu estava com mais de R$ 1.000. Eu disse: pede. O que você pedir, eu vou te dar. Ele: não, moço, que o senhor me der de coração, tá bom. Eu falei: amigo, você não tá entendendo. Pode pedir. Ele falou: você me dá R$ 30? Dou os R$ 30. Vai comprar sua chinela. Quantos que chegaram em mim, eu faço essa pergunta. Aqui em Manaus chegou um cara perto de mim, na sopa. Me deu um dinheiro, dou quanto? Ele falou: que você me der de coração, tá bom. Eu tava com R$ 1.500 nesse dia. Eu falei: o que esse cara pedir, até 1.500 eu dou.
Pede. Eu que o senhor me der. O que você pediu, eu te dou. Fala. E for me dar R$ 50. Toma, vai embora. Eu nunca, na minha miséria, alguém chegou em mim e falou, pede. Mas hoje eu tenho condição. E quem pedir, eu vou entregar. Porque a prosperidade honra a Deus. Toda pessoa que recebe um dinheiro da minha mão, eu digo, dê glória a Deus. A pessoa, por quê? Dê glória, amigo. Eu dei glória, eu vou embora. Porque está escrito, para que veja as suas obras. Não é te agradeça, para que veja as suas obras. E glorifique Amém. a Deus. Eles têm que Amém. glorificar a Deus. Amém. Entendeu? Amém. Então, Sim. que a pobreza, em muito ponto, ela é espiritual. Ela não é material. Sim. Entendeu? Talvez a gente fale algumas coisas na internet, hoje as pessoas ficam chateadas. Mas você pode ver que tudo que é pobre é feio, fedido e abandonado. Tudo que é rico é zelo. A riqueza tem beleza. A riqueza tem cheiro. Entendeu? E a riqueza tem alegria. A pobreza tem sujeira, feiura e fedor. Você entra lá... Ô, meu irmão, presta Prédios atenção. abandonados. Tem pessoa, você vai, olha só, o cara vai fazer. Tem um bocado de gente aí na macumba aí. Ok, problema seu. Você pode servir o Deus que você quiser, você pode servir o diabo que você quiser. Agora presta atenção. Como é que na esquina começa a pôr frango morto, coloca ter carniça lá, pinga, cachaça, Dinheiro. entendeu? Não, joga toda a porcaria. Onde é que a macumba tá trazendo lixo vai trazer prosperidade? Para e pensa, rapaz. Entendeu? Como é que uma coisa fedendo vai trazer prosperidade? É muito insanidade. O senhor está falando aqui, algumas coisas estão vindo na mente, talvez vai esclarecer muitas coisas. Mas, por exemplo, tem gente que é bagunceiro ou desorganizado. Isso interfere em alguma coisa? Total. Vou te falar uma coisa pra você. Poucas bandeiras do mundo têm escrito. Uhum. Todas as bandeiras são com cores. 2 cores, 3 cores, mas pouquíssima tem. Algumas da Arábia tem. E nós tivemos um privilégio. Do Brasil. A do Brasil tem uma frase que os brasileiros não entenderam há 500 anos, cara. Ordem e progresso. Como é que é o nome? Ordem e progresso. Como é que é o nome? Ordem e progresso. progresso. Eu tô aqui nesse podcast. Gente, eu já fui em podcast que, ó, parabéns pra você, porque eu já fui em podcast que você tem que estar pulando de fio, retando aqui, empurrando a barata pra um lado. Cara, não tem como. Prosperidade é organização, é ordem. Para que tenha um progresso, tem que ter ordem. Deus não trabalha na desordem. Por exemplo, você quer ter riqueza, você vai ter que fazer um projeto. Eu pergunto pra uma pessoa assim, se eu depositar hoje 1 milhão na tua conta, aqui pra nossa amiga que tá assistindo aqui no lado aqui, 1 milhão na tua conta, o que você faria? Aproveita, Marina, responde. Ó, investir e ajudar a família, olha só. Vamos. Investir no quê? Em bolsa. Qual bolsa? Se na bolsa. Bolsa de Qual? valores. Nas ações. Oh. Ah, ok. Tá vendo como é que é muito genérico? Uhum. Cadê o plano? Cadê o plano? Cadê o desenho? Cadê o desenho? Cadê o plano? Dizendo assim, ó, se eu ganhar 1 milhão, eu vou pôr 100 mil aqui, 200 mil aqui, 5 aqui, prontinho, é só gritar, vem em mim 1 milhão. Não vem, por quê? Não tem plano. Quando você foi fazer esse podcast, teve um plano? Você sentou? Eu preciso de 2, 3 câmeras, eu preciso disso, eu preciso de pedestal. E depois foi adaptando? Começou desse jeito? Não. Começou talvez com menos câmera, talvez com telefone. Verdade ou não? E foi adaptando. Mas tinha um plano ou não tinha? Eu é que sei os planos. Acabou. Tu Lê de pegou o novo. código? Lê de novo. Pega o código, porque o código foi liberado agora. A palavra que o Senhor deu para esse podcast para receber pastor Adeildo foi esse. E o código foi liberado. Tem um plano? Cadê o plano? Rascunhou, projetou, organizou? Então te prepara. Vai vir até você Vai. o melhor. Vai me achar na terra e vai te achar na terra. A palavra O diz texto que diz que só eu conheço os planos que tenho para vocês e prosperidade, não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O que ele tem primeiro? Da prosperidade? Plano. O que ele tem primeiro? Plano. Um plano. Cadê o plano? E não Entendeu? é plano A, plano B, plano C, não. É o plano. O plano, por exemplo, se você vai pegar um computador, você vai pegar um computador e vai comprar uma passagem aérea. Qual é a primeira pergunta que se faz no site? O nome?
Não. Não, peraí, vamos. Vamos de Demorei novo. pra raciocinar, Vamos vai. voltar de novo. Você vai abrir o computador, vai comprar uma passagem aérea para ir em Portugal. O plano é para ir para Portugal. Tá, ok. Qual é a primeira pergunta que tá no site? A primeira, assim, abriu, tá TAP. Qual que é a primeira lá, ou seja, qualquer empresa? A primeira pergunta, vou de novo, recodificar. Você abre o computador, vai comprar, tem um site da internet Aham. e lá tem um painel e que tem algumas perguntas que você tem que responder por causa da sua passagem. Qual é a primeira pergunta que se faz no site? Data, Não, data já é a horário, terceira, de onde? destino De já é a onde? segunda. Destino. De Destino onde? já é De a onde tá segunda. saindo? Hã? A origem. Origem, É, origem. 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 Então, qual é a depois da origem? O Destino. destino. Depois do destino, data. Data. De ida e de volta. Esse é o plano de Deus. Aonde você tá, Gente. para onde Nossa, você eu sei. vai, que dia vai começar, que dia vai terminar. Pega essa agora. A visão foi ampliada. Pega o plano, estabelece a sua origem, o destino já está preparado e tem data a qual você De pode ida, iniciar de ida e de volta. E terminar. Depois a pergunta é: quantas pessoas estão envolvidas? Porque quantas pessoas que vão? Tem uma pergunta lá de Sim. quantas pessoas. Depois que você respondeu, da onde você tá, para onde você vai, a data de ida, a data de volta, quantas pessoas vão lá, ele vai te passar um orçamento. E a pergunta é: quem vai pagar esse negócio? O cartão e tem gente que me pergunta alguma coisa, onde é que você tá? Eu tenho um código pra responder, sabe? O meu código de resposta pastor dele. A pessoa pergunta, onde é que você tá? Eu falei, essa pergunta é muito direcionada, tem que ser meu esposo pra fazer essa pergunta, né? Onde é que você tá? Aí eu respondo, estou investindo com seu cartão ilimitado, amor. Eu respondo pra todo mundo isso. Você entendeu a ideia? Aí, ou seja, no seu projeto você precisa de a saber onde é que você tá, Uhum. para onde você vai, qual que é a data de ida, qual que é a data de volta, quantas pessoas estão envolvidas nisso O investimento. e o investimento. Aí bem. você tem um resultado. Ok? Ok. Aí vamos supor que depois você respondeu isso tudo. Na hora de pagar, o cartão deu ruim. Seu projeto vai dar certo? Não. Não. Significa que pro seu projeto dar Viabilizou. certo, você tem que pagar um preço. Eita, conta esse código. Tem que pagar Não o preço. tem nada na vida. As pessoas falam assim, pastor, eu queria ter a inteligência que o senhor tem. Pastor, como é que faz para ter essa sabedoria? Pastor, teve alguém que falou para mim, eu quero ter o dobro da sua unção. O senhor ora para mim e eu ter o dobro da sua unção? Eu falei, lógico. Ah. Sem dúvida. Que você tem o dobro da minha unção. Passa o dobro dos problemas que eu passei. Eita, pau. Paga o dobro dos problemas. Paga os dobros da luta. Paga o dobro da dificuldade. E paga o dobro do ensino, do estudo. Paga o dobro de tudo. O dobro da honra. O dobro da entrega. Aí sim você terá o dobro da minha unção. Nós estamos aqui acompanhando uma história, assim, é linda, porque tem um resgate, né, de Deus sobre um cenário, sobre uma situação, mas a gente escutou aqui, né, um testemunho que alguns corações, eu diria assim, pesado. Então, hoje é uma prosperidade, hoje tem sim uma unção, hoje tem uma palavra de ensino, mas o preço pago, a gente escutou aqui alguns, né, que já deixaram a gente, assim, pensando. E a maior de todas, né, em direção de ensino é, não reclame dessa luta que você está passando. Mas também quando vê alguém próspero, procure saber o que de fato tem registrado nessa história para você não ficar falando aí besteira. É próspero hoje, mas não sabe o que passou. Ou eu quero essa unção dobrada, tá preparado? Porque só eu escutei aqui, né, uma situação de crime, violência, vi que o filho teve leucemia, foi esfaqueado. Eu achei que até o primeiro momento era uma ilustração, mas não, eu vi que era real, né? Eu E entrei aí, dentro do hospital morrendo. sim, que eu vi no meio. Então, assim, tem mais coisas, só, né, que não vai dar tempo. Tem. Uma das coisas bem interessantes que pra mim na época, porque até eles, né, ficaram bem tristes. Meu filho foi pai com 17 anos, né? O Matheus. Matheus é uma bênção de Deus, meu filhão. Ele me deu 3 netos, né? E por último agora, inclusive o José Matheus nasceu no dia 27 de dezembro. Eu tive que deixar ele poucos dias de nascido e vim pra cá. Mas o Matheus foi pai com 17 anos. A decepção para ele, a tristeza para ele foi muito maior do que para mim, porque filho nunca deixa de ser filho, mas ele queria tanto me agradar, né? E ele e a Ju, que é a esposa dele, ficaram muito tristes e eu entrei numa batalha com eles para resgatar tudo de volta. E um dia alguns pastores me deram um conselho que era para eu excluir meu filho, pôr no banco, porque ia envergonhar o ministério. E eu olhei pro Matheus e disse, filho, olha para mim,
Eu deixo de ser pastor hoje, mas eu não deixo de ser pai. Você é minha maior, foi uma das maiores alegrias que aconteceu na minha vida. Depois Deus me deu o Marcos Vinícius e depois ainda me deu a Isabela, né? Que então, ou seja, meus filhos são as melhores coisas, né? Que deram. O Matheus ficou em casa juntamente com a Ju, que é Joana, nós chamamos de Ju, ficou em casa por 2 anos e meio e eu cuidando deles, restaurando, até eles fazer a casa deles. Entendeu? Pastor, Deus, o senhor está deixando um ensino, talvez, para muitos pais que vão ouvir aqui, né? Pai, ele é um abençoador, não é? Claro. Jacó abençoou. Então, né? Deixa eu dar um exemplo que as pessoas não Fale sobre isso entendem. que tem. As pessoas não entendem. Se você tiver 2 filhos e um é bandido, e o outro é santo, você morre e deixa 2 milhões. Quantos milhões para cada? Um. Mas o que acontece? 1 milhão para cada, mas um é bandido, mas tem direito de 1 milhão. Mas ele não honra o pai, mas é filho. O filho nunca deixa de ser filho. Ah, meu filho levou uma conduta totalmente o que eu quero, mas é teu filho. E agora eu vou falar outra coisa que vai chocar talvez alguns pastores. Meu filho teve uma orientação sexual diferente, mas é filho, caramba. Abençoa e vai buscar, vai resgatar. O filho não deixa de ter filho pelas atitudes. Agora, você concorda? Não. Eu concordei com algumas atitudes dos meus filhos? Não. Se fosse para escolher, assim, ó, hoje se fosse para escolher a vida do Matheus, eu ia escolher que ele fosse pai com 17 anos. Eu não ia escolher que o meu filho fosse pai com 20 anos. Sabe por quê? A Amanda é a coisa mais fofa que Deus deu. A Amanda, ela é incrível. Sabe aquela mulher, a menininha delicada, né? Muita classe. Entendeu? Que não quer chatear ninguém, não quer chatear o vô. É a primogênita. Depois deu a Júlia. A Júlia já nossa, a Júlia... Do meio. E eu falava que ela era a menina do meio. E depois, Deus deu agora o José Mateus, e eu penso que ele vai pôr ordem nessas meninas todas, entendeu? Depois Deus me deu a Maria Helena, a Maria Francisca, depois me deu a Maria Helena, e depois me deu a Leonor. A Leonor é a coisa mais fofa, e por último. Então Agora, são 6. 6. E 1 homem e 5 mulheres. Eu acho que dá para escrever um livro. Um livro. Mais de 44, ele estava escrevendo mais de 40 livros, já tem mais de 23 publicados. Aliás, homem e 5 mulheres. eu tô com alguns deles aqui. Mas antes de eu fazer se eu falar dos livros, rapidamente, então, também fazendo o contraponto, honra o teu pai e a tua mãe para que teus planos sejam bem-sucedidos. Também é um conselho que o senhor deixa aqui. Eu tenho um livro, 147 Leis da Prosperidade, que é esse aqui. São 147 códigos, né? Quem pegar esse livro aqui, esse livro é o livro, podemos dizer, mais caro do Brasil, e eu acho que do mundo, é um livro secular. Se for comprar na internet, você vai pagar R$700 nesse livro. Enquanto se for comigo, ainda é 500, né? Pessoalmente. Mas envio para a internet é 500, R$700. Esse livro eu vou falar de 147 leis que prosperam a vida de uma pessoa, né? A primeira lei chama-se foco. Primeiro princípio desse, foco. Então, ou seja, quando eu entendo que a honra, quando eu entendo que a submissão, quando eu entendo que o planejamento, quando eu entendo que a ousadia, quando eu vou entendendo essas leis de honra pai e mãe, e honra não só pai e mãe, a honra tem diversos ângulos. Tem a honra que você honra quem está à sua frente. Tem honra que você honra quem te ajudou a chegar aqui. Sim. Então, quem está atrás. Você honra quem está à direita e quem está à esquerda. E não pode esquecer de honrar quem está em cima. Também não esquecer de honrar quem está embaixo. Então, nós temos aqui pelo menos 6 ângulos de honra. A honra ela é os 360 graus. Entendeu? Muitos filhos que estão me ouvindo agora, eu quero dar um conselho aqui que alguns filhos que abandonou a mãe, que não deu nem mensagem para a mãe e nem mandou dinheiro para tua mãe. Tu fica esperto. Entendeu? Porque a honra ela é algo incrível. Já vai fragilizar o bem-sucedido dentro da plenitude, né? Eu tenho meus filhos que me honram muito, o Marcos, o Matheus e a Isabela,
Eles são incríveis. Eu acho que eu tenho os melhores filhos que existem. Antigamente, quando eu chegava lá, eles queriam presente. Agora eles querem presença, né? Então é incrível. Olha, eu tô aqui com alguns, o nome é o quê? A base de toda oferta. Toda casa tem uma base, uma estrutura, e toda oferta também. Essa aqui é o segredo da poderosa oração, né? Esse aqui é o oferta de resgate. Uhum. Oferta de resgate você pode resgatar. Eu não sei se vocês estão preparados. Posso falar? Pode. Você tem direito de resgatar tudo o que se perdeu até 10 gerações passadas. Eita. E tem gente que não está resgatando nem na própria Meu vida. Deus. E tem um agora que o senhor fez aí, que é do resgate do primogênito. Resgata o primogênito. A maioria Tá. não sabe. Porque Não, todo não primogênito, sabe. deixa aquele. O primogênito deixar? tem o quê? Sofre? Como é que é o negócio? Posso deixar essa Deixa. aqui no caminho aqui já para o final, mas Grande final. grande final, mas eu vou já dar aqui uma pequena parte sobre este livro, que é o resgate do primogênito. O resgate do primogênito, ele surgiu quando eu aprendi com alguns mestres sobre este assunto, né? Tem algumas pessoas no Brasil que entende muito sobre este assunto, e um dia eu me atentei para essa situação, né? E eu, então, comecei a estudar, né? Fiz isso também live com um grande amigo meu, e ele me explicou sobre este assunto, o bispo Hinaldo. E então, depois desse tempo, eu comecei a estudar mais e aprofundar. Eu sei que os judeus praticam esse princípio, mas não conta. Por quê? Por que os judeus foram perseguidos? Eles foram perseguidos por causa dos princípios. Então, o que aconteceu? Eles preferiram não contar. Todo primogênito é o que mais sofre, é o que mais passa luta, é o que mais tem dificuldade. Um passo para frente, outro passo para trás. Na vida sentimental é uma luta travada, e na vida financeira sobe e desce. E o que eles perderam já dá para enriquecer uns 10. Pronto. Se tem um primogênito que é rico hoje, você não faz ideia do que ele perdeu. Acho que a gente pode fazer um encerramento por aqui e deixar o povo vir atrás desse conhecimento. Pode. Porque o que deve ter de primogênito agora, interessado em saber o que eu perdi. Tá, e na Bíblia, olha que interessante. Posso dar só Vá. uma passagem? Eu digo assim, eu não sou primogênito, mas né, já tô lá pensando, mas eu sou a segunda. Mas já tô querendo e- saber da E segunda. o que faz com a segunda? Se o primogênito é resgatado e o Então, o segundo? que vai com a segunda? Oferta de santificação, para brindar e não ter prejuízo. Compreende? Olha que ideia, pra você ter ideia. Adão foi primogênito, ele foi bombardeado. Deus deu um filho para Adão chamado Caim. Ele também foi bombardeado. Caim não entrou nem na linhagem, nem na genealogia de Adão. Aí depois a Bíblia diz, nasceu Sete. Sete não era primogênito, então não podia invocar o nome do Senhor, só que os primogênitos podiam trazer o nome do Senhor. Depois Deus traz aqui um homem chamado Enos. Aí a Bíblia diz assim, então o nome do Senhor começou a ser invocado. Por que começou a ser invocado? Porque ele era primogênito. Aí tem Enos. Agora vem uma leva de primogênito. Enos era primogênito, Cainã era primogênito, aí veio Cainã, Malael, Jared. Jared gerou Enoque, Enoque Matusalém, Matusalém Lameque, Lameque veio Noé. Noé nasceu Sem, de Sem nasceu Afaxed, Afaxed nasceu Selá, Selá nasceu Éber, Éber nasceu Seruc, Seruc nasceu Reu, Reu nasceu Peleque, Peleque nasceu Naor, de Naor veio Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio José, de José veio Manassés. Manassés significa esquecimento. A unção do esquecimento está sobre os primogênitos. Opa! Aquela, respira, EBD, EBD, dos primogênitos. Mas que é algo mais terrível é que todos os primogênitos foram esquecidos no Egito por 430 anos, e no dia de sair do Egito teve que resgatar todos os primogênitos da terra num só dia, porque Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. Mas no dia que foi resgatado os primogênitos, eles limparam a riqueza do Egito, resgatando em 430 anos, o que estava no Egito saiu na mão, porque um dia um cordeiro morreu, pegou entendeu? E passou nos umbrais da porta o sangue, e os primogênitos foi salvo, e ao ser salvo,
todos saíram com a riqueza. Quando tem um resgate da primogenitura, toda a família é beneficiada. Ai, meu Aleluia. Deus, vamos ter que marcar outro episódio para poder falar sobre isso. Ô, pastor Deildo, que alegria recebê-lo aqui, né? Eu Amém. acredito que todos nós fomos enriquecidos nesse momento, ficamos prósperos por conta do Do conhecimento, conhecimento. né? Mas para você que quiser saber mais, já faça aí o contato na rede social, que né, @Adeildo, É adeildosilva.7. e qualquer aquisição dos livros e tal, Pode entrar em faça contato. contato, porque é possível pela editora, É possível, não é? editora, e também quiser comprar este livro, ó, né? Esse livro é os 13 princípios que o diabo pratica para ser bem sucedido. Dê uma olhadinha na mão de quem é. Fica a reflexão, Fica- pega o código. Exatamente. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu sei que o senhor é presidente, né, pastor, Sim, ali do Santuário de Cristo, em Portugal. Mas eu tenho um exatamente. monte, é isso Tem. mesmo? Exatamente. Eu comprei 2 montanhas para orar, entendeu? Moro na montanha. E quero fazer um convite para as pessoas que quiserem ir na festa do tabernáculo, lá no Monte do Resgate, no dia 25 de setembro a 2 de outubro. Se você for para a festa do tabernáculo, você não paga nada lá. Inclusive a sua hospedagem, a sua comida também é gratuita. É só você ir, nós vamos esperar você lá. 25 de setembro a 2 de outubro, Monte do Resgate, em Portugal. Pronto. Você quer mais o quê? Eu não posso fazer nada além disso, porque nós somos favorecidos por essa bondade. O sim dele de estar aqui no episódio. Olha, eu queria lhe agradecer muito, né? Falou o Brasil, né? E em particular, Manaus, Amazonas, tem portas abertas para a sua vinda e está aqui sempre deixando algo que edifica, nos ensina e que é necessário. Muita gente tem estado na ignorância, né? Exatamente. E aí eu não sei se agora eu posso falar ou não, porque eu tenho Pode falar o que você aprendido quiser. tanta coisa que vai que ele diga, tá errado, né? Então, o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância? Isso é mentira. Ah, Deus não leva em tempo o tempo da ignorância. Isso é mentira. Inclusive, na Bíblia tem uma oferta pela ignorância. Tá escrito. A gente vai ter que terminar esse episódio, porque senão nós vamos aqui, ó, vamos fazer madrugada. Pode ouvir vigília, por conta de tantos Exatamente. ensinamentos, né? Porque a gente vive de fato sobre esse manual, nosso ensinamento está aqui, a palavra de Deus, né? Então nós precisamos saber e fazer uso dela. Essa autoridade, esse revestimento, essa compreensão sobre prosperidade está aqui para que nós possamos usufruir. Então, obrigada, pastor Deildo, Obrigado, eu. pela oportunidade. Amém. Quero agradecer você e, acima de tudo, né, a Deus e a minha esposa. Abriu mão e às vezes a gente está aqui. Eu não viajo sem ela, vim de Senador Canedo, Goiânia, ela está lá. Estou retornando hoje à noite, mas eu quero agradecer a Deus pela vida dela e pela minha família, aquilo que Deus me deu. Se Deus não me der nada, mais nada, e eu manter minha vida como eu estou, eu cheguei no ponto mais alto que um homem poderia chegar, de satisfação. Eu sou satisfeito, não sou acomodado, mas satisfeito sim. Então Deus já não está me devendo mais nada, e se Ele não me der mais nada, eu vou viver mais 100 anos de jeito, tá ótimo. Então nós vamos encerrar com a sua palavra final. Um segredo especial para falar diretamente ali para quem precisa ouvir essa palavra para o desatar. O desatar para sua vida é 4 conselhos. Primeiro, não tenha Deus em primeiro lugar, mas tenha Deus como primazia. Segunda, adora tanto a Deus de uma forma tão poderosa que as pessoas possam seguir você sem você convidar. Terceiro, faça pergunta. Quarto, tenha um mentor. Se você tiver essas 4 coisas, Deus em primazia, adorando a Deus acima de todas as coisas, ao ponto das pessoas seguirem a você, você fazendo pergunta e tendo um mentor, ninguém te segura. Receba! Esse foi o Pode Ouvir. Deixa esse sininho aí ativado para você acompanhar tudo que acontece. Foi uma bênção e eu agradeço a todos vocês que estão aqui acompanhando. E fica ligado, porque em breve tem mais novidades, porque você vai ser desatado em todo momento aqui, porque o Pode Ouvir tem esse compromisso. A palavra de Deus, ela foi feita para ser compartilhada com você. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, fica ligado, porque você vai acompanhar muitas coisas acontecendo por aqui. Te vejo no próximo episódio. Bye, bye.